Nesse vídeo vamos falar aqui sobre a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o direito à nomeação em concursos públicos. A gente tem 4 casos de repercussão geral julgados pelo STF e eu já tinha um vídeo aqui no canal que eu gravei em janeiro de 2025 e já estava aqui postado um vídeo sobre esses 3 primeiros precedentes aqui, certo? Então, eu vou aproveitar o que eu gravei nesse outro vídeo e vou agora acrescentar o que foi decidido pelo STF no tema de número 1164. Então, se você quer ver apenas essa atualização, recomendo que confira aqui nos capítulos do vídeo e avance para o capítulo do tema 1164, tá certo? Então, inicialmente a gente vai ver o que eu já gravei aqui sobre isso aqui e eu volto ao final para falar sobre o novo precedente do STF. Então, vamos lá para o vídeo. O primeiro tema repetitivo foi o tema de número 161 do STF e ele tratava sobre as pessoas aprovadas dentro do número de vagas. Portanto, antes disso, ainda não estava totalmente consolidado no STF o direito da pessoa que foi aprovada dentro daquelas vagas que estavam no edital. Por exemplo, se um edital prevê 10 vagas, a pessoa ficou em 5º lugar, ela está dentro das vagas do edital. Quem está fora das vagas, né, do 11º lugar em seguinte, nesse exemplo aí que eu dei, de 10 vagas no edital, está compondo o chamado cadastro de reserva, são aquelas pessoas que podem vir a ser chamadas posteriormente. Então, o primeiro tema do STF foi decidir sobre o direito de essas pessoas que estão dentro das vagas exigir a nomeação. E é possível notar, quando você vai estudar o inteiro teor desses julgados, que há uma certa cautela dos ministros para a definição da tese, porque aqui o principal ponto que se coloca como um contrapeso ao direito à nomeação é a esfera de discricionariedade da administração pública. Portanto, é possível perceber uma certa cautela do Supremo Tribunal Federal na definição dessas teses, porque aqui se está autorizando que o Poder Judiciário se imiscua na gestão pública. Claro que essa nomeação pode ser, inclusive, de um concurso do próprio Poder Judiciário, mas também do Executivo e do Legislativo. De toda forma, é uma autorização para que o Poder Judiciário substitua a administração pública naquela decisão sobre o momento ou se vai mesmo contratar uma pessoa ou não. E a gente tem, então, esse tema 161, que reconheceu o direito à nomeação daqueles que passaram no concurso dentro das vagas. Por outro lado, não foi garantido exatamente o momento para essa nomeação acontecer, desde que ela aconteça dentro do prazo de validade do concurso. Então, a pessoa que é aprovado no concurso e o prazo de validade é de até 2 anos, prorrogável por mais 2, né? Há previsão constitucional nesse sentido. Então, a pessoa, dentro desse prazo de validade, apenas pode aguardar, não há como exigir a nomeação, a menos que aconteça uma preterição, certo? Portanto, há uma discricionariedade do gestor público quanto ao momento da contratação, desde que ele não faça uma preterição. Então, quanto aos fundamentos para isso, né, a gente tem a Constituição Federal, como eu disse, no artigo 37, incisos 3 e 4. No inciso 3, ela diz que o prazo de validade do concurso público é de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. E o inciso 4 diz que durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Portanto, a Constituição Federal é clara no sentido de que quem está aprovado no concurso tem preferência em relação até mesmo a pessoas que foram aprovadas em novos concursos que venham a sair depois desse concurso em que a pessoa já foi aprovada, né? Já existia também uma antiga súmula do STF, que é a súmula número 15, que dispõe que dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Portanto, a súmula já reconhecia
a obrigatoriedade de observar a ordem de classificação, inclusive, né? E essa súmula já vinha sendo aplicada também a casos de terceirização. Portanto, se a preterição acontece de forma indireta, com a contratação de pessoas ou de empresas para exercer exatamente aquela função para a qual a pessoa foi nomeada, se reconhece aí uma preterição no direito de nomeação a permitir a exigência da nomeação, tá certo? Então isso já era algo que estava consolidado no STF antes mesmo da decisão aqui no tema 161, né? E como exemplo, a gente tem aqui esses precedentes da primeira turma, falando sobre o direito à nomeação das pessoas aprovadas dentro das vagas. Também a situação da pessoa aprovada dentro das vagas e que houve surgimento de novas vagas e, no caso, houve o uso de servidores cedidos por outro órgão para exercer essa função, e aí também se entendeu que houve preterição pelo uso de pessoas de outro órgão para suprir essa vaga que deveria ser preenchida com a pessoa aprovada em concurso. Havia também esse precedente do pleno do STF, falando sobre a preterição pelos aprovados em novo concurso, que é precisamente aquilo que eu já falei, que constava na súmula número 15 e que também já há previsão até mesmo expressa na Constituição Federal, né, no inciso 4 do artigo 37. E, por outro lado, o STF ainda apontou que há um dever de boa-fé da administração pública e que, portanto, ela tem que assegurar uma segurança jurídica e a chamada proteção da confiança. Então, aquela pessoa que se submete a um concurso público e logra êxito, ela tem uma justa expectativa, né, de que ela será nomeada dentro do prazo de validade do concurso. Certo? O que ela apenas não pode exigir é o momento em que ela será chamada dentro do prazo de validade, desde que não haja uma preterição, como eu mencionei anteriormente, tá certo? E nesse caso aqui, esse julgado, ainda não havia as teses fixadas como acontecem hoje em dia, né? Era um tema submetido já à sistemática da repercussão geral, mas ainda não havia aquela decisão da tese a ser fixada. Mas no caso foi reconhecido o direito à nomeação, no entanto, houve exceções que constam da ementa, né? Se fala da possibilidade de a pessoa não ser nomeada, mesmo estando dentro das vagas, desde que supridos os seguintes requisitos aqui que devem estar devidamente explicitados em decisão motivada do administrador. Quais sejam? A superveniência dos motivos, por exemplo, a pessoa estava aprovada para um cargo de professor, um exemplo, e por acaso acontece uma pandemia, como aconteceu, e agora o orçamento público está voltado para a saúde pública. E aí seria um fato superveniente após a aprovação no concurso, que em tese, né, justificaria uma guinada aí da administração pública pela necessidade de atender uma outra necessidade pública também, né? E, justamente, um segundo requisito seria a imprevisibilidade. Nesse exemplo aí estaria perfeito, né? Não haveria como prever um estado de calamidade pública, a gravidade e a necessidade. Eu acho que o exemplo aqui acabou sendo bom, porque preencheria, eu imagino, todos esses requisitos nessa situação. Mas, no caso, o julgado, inclusive, fala que a necessidade é de que deve ser extremamente necessário cortar essa nomeação para utilizar essa verba pública que seria destinada ao custeio desse pessoal que seria contratado para uma outra necessidade, tá certo? Então, temos aqui algumas exceções ao direito à nomeação. Portanto, não é um direito absoluto e, na verdade, a gente sabe que não existem direitos absolutos, né? Todo direito ele comporta algumas exceções, mas, via de regra, a gente vê que há o direito, sim, à nomeação daqueles que estão dentro das vagas previstas no edital. Apenas não pode ser exigido o momento da nomeação, que deve acontecer dentro do prazo de validade do concurso. Então, normalmente, aquela pessoa aprovada no concurso vai entrar com ação ali nos últimos dias de validade do concurso para exigir a sua nomeação. A gente vai ver que esse tema voltou a ser discutido no STF mais na frente e ainda não tem uma solução exatamente quanto ao prazo
para ajuizar uma ação para exigir a nomeação. Então, prosseguindo, tivemos mais recentemente o julgamento do tema 764. Apesar do número ser mais alto do que o 683, ele foi julgado antes, certo? Então, o tema 784 tratou sobre a situação das pessoas que estão no cadastro de reserva. Portanto, são pessoas que não ficaram dentro das vagas do edital e, portanto, elas serão chamadas pelo surgimento superveniente de vagas. E havia uma divergência anteriormente entre as turmas, né? A primeira turma decidia que, surgindo novas vagas, não havia direito automático, e a segunda turma reconhecia o direito automaticamente. Ou seja, surgiu uma vaga, é como se o edital tivesse sido ampliado, naquele meu primeiro exemplo, de 10 vagas para 11 vagas com o surgimento de uma vaga. Se surgiram 10 vagas, de 10 para 20 vagas. Então, a segunda turma ia nesse sentido de um direito automático à nomeação para a pessoa que estava em cadastro de reserva. Mas, no caso, acabou prevalecendo aqui uma discussão entre o que vem a ser discricionariedade ou arbitrariedade, né? E foi dito que o administrador, ele, na verdade, tem uma discricionariedade vinculada. Ou seja, ele tem que tomar suas decisões, inclusive pela não nomeação das pessoas que estão fora das vagas previstas no edital, mas ele tem que fundamentar e tem que ter uns motivos que sejam razoáveis para não nomear as pessoas que estão no cadastro de reserva e houve surgimento de novas vagas. Então, a tese fixada foi a seguinte, eu vou ler primeiramente a redação dela, e ficou nesses seguintes termos: o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o prazo de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público surge nas seguintes hipóteses. Então, o próprio julgado aqui vai resumir o que consta aqui nesse parágrafo inicial. Então, o primeiro item seria que há direito à nomeação quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital, que aí não é uma novidade, porque já constava no tema 161. O segundo item diz: quando houver preterição na nomeação por não observância na ordem de classificação, também aqui nenhuma novidade, porque já havia previsão no artigo 37, inciso 4 da Constituição e na súmula 15 do STF. E aí, onde realmente aqui houve uma definição de nova tese pelo STF, foi no terceiro item, que diz que quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Então, eu resumi aqui para vocês as hipóteses, né? Temos a situação do direito à nomeação para quem está dentro das vagas, para quem teve preterição na ordem de contratação, tanto por comportamento tácito ou expresso. O comportamento tácito seria aquele que eu falei da preterição indireta, né, pela contratação de terceirizados ou pela requisição de pessoas que vêm cedidas de outros órgãos, né? São exemplos já reconhecidos pelo STF. E o terceiro caso, que é a das novas vagas ou novo concurso, que é a principal situação desse tema, aqui o STF diz então que é o seguinte: surgiu uma nova vaga, esse direito não é automático. Quais são os requisitos para exigir a nomeação? Primeiro, que haja uma preterição arbitrária e imotivada, portanto, surgindo nova vaga, para não nomear, a administração tem que motivar, certo? Segundo, que haja uma prova cabal, então, e aqui é ônus do candidato, no caso, que vai ajuizar a ação, ele tem que trazer essa prova para os autos. E terceiro, que essa preterição tenha acontecido na vigência do concurso, certo? Na verdade, esse último requisito aqui vai estar
no tema de número 683, que foi julgado mais recentemente, certo? Então, são 3 requisitos: a preterição arbitrária e imotivada, a prova cabal e que essa preterição aconteça na vigência do concurso. Sobre isso, no julgamento do tema 784, o ministro Luiz Fux, que era o relator, falou o seguinte: eu achei essa passagem aqui bem interessante para tentar entender como os ministros enxergavam a situação. Ele disse assim: entretanto, o administrador público tem a prerrogativa de avaliar se escolherá os piores colocados de um concurso público que está na validade, dentre os que se encontram além das vagas, ou se prefere os melhores colocados de um novo processo seletivo. Aduza-se que, para que esta última escolha seja legítima e juridicamente aceitável, as nomeações precisam ter de ocorrer após o término da validade do primeiro concurso, e sem que isso configure qualquer transtorno para a sociedade. Então, ele menciona aqui a possibilidade, em tese, né, de um administrador deixar de nomear os aprovados em um primeiro concurso. Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação: uma pessoa está aprovada em um concurso e, perto do final da validade desse concurso, sai um novo concurso. Então, no 4º ano de validade do concurso, já houve a prorrogação, ele sai um novo concurso. As pessoas foram aprovadas nesse concurso, ele é homologado ainda dentro da validade do primeiro concurso. E a gente sabe que a Constituição Federal dispõe que há direito de preferência para aquele nomeado, para aquele aprovado no primeiro concurso, né? E, no entanto, seria possível, em tese, que o administrador público deixe expirar esse primeiro concurso para logo na sequência nomear as pessoas do novo concurso. Então ele deixaria de nomear, naquele meu exemplo lá, que eram 10 vagas no edital, ele deixaria de nomear o 11º colocado desse primeiro concurso para nomear o primeiro colocado do novo concurso. Por exemplo, ele poderia ter razões para acreditar que o novo concurso foi mais exigente do que o primeiro, mas a questão é que o próprio ministro aqui colocou que isso não pode gerar um transtorno para a sociedade. E mais na frente ele fala que, dessarte, o que se impede é que os aprovados em concurso prévio sejam preteridos pelos novos e mais, que não se deixe deliberadamente escoar o prazo de validade do concurso para que se abra outro e a administração possa nomear os primeiros colocados. Então, o ministro Luiz Fux deixou claro aqui, e isso aqui é uma posição dele, né? Não foi para a tese essa posição, e nesse julgado aqui houve muita divergência, e em todos esses casos aqui que eu estou comentando, quando você vai analisar o inteiro teor, você vê uma dificuldade mesmo dos ministros definirem a tese, principalmente uma tese que de fato reflita uma posição majoritária do STF, porque há esse receio de se intrometer na gestão pública, né? Mas o que ele deixa claro aqui é que não pode o administrador fazer deliberadamente e deixar escoar um concurso para logo na sequência nomear os aprovados de um novo concurso. Se por acaso ele decide nomear as pessoas do novo concurso após expirar o concurso anterior, isso deverá ser devidamente justificado, certo? Então tem que ter um motivo razoável para isso acontecer, porque, como eu disse, a Constituição Federal dispõe expressamente no inciso 4 do artigo 37 que os aprovados em concurso anterior têm preferência na nomeação, tá certo? Então, essa estratégia de deixar expirar um concurso de propósito, ela pode resultar em garantia do direito à nomeação dos aprovados no concurso anterior. E uma questão aqui, inclusive, que reflete também aquilo que eu disse, da dificuldade de os ministros definirem até onde vai esse direito à nomeação, está no uso de expressões que elas não têm tanta densidade, né? Como aqui que ele fala que quais são os requisitos para o direito à nomeação? Uma preterição arbitrária e imotivada. A arbitrariedade, a gente sabe que ela tem um certo quê aí de subjetividade para definir o que vem a ser uma preterição arbitrária. Então, o mais importante é acompanhar os precedentes
do STF para ver como ele vai de fato delimitar essas situações. Provavelmente será uma coisa bem casuística o que o STF vai considerar como sendo uma preterição arbitrária ou não. E nesse caso específico aqui do tema 784, desculpa, era de um concurso da Defensoria Pública do Piauí. Os autores impetraram o mandado de segurança para garantir sua nomeação e eles estavam fora das vagas, né? E aí, dentro da validade do concurso, saiu um novo edital da Defensoria Pública do Piauí. E, na ocasião, houve declarações públicas de necessidade de contratações. Inclusive, na época, havia apenas 29 das 152 vagas de defensores preenchidas, certo? Inclusive, 6 meses após o término da validade do primeiro concurso, o Conselho Superior da Defensoria Pública manifestou publicamente a necessidade de nomeação de 40 pessoas. Então, havia um ato inequívoco de necessidade da nomeação, e não apenas após a validade do concurso. Dentro da validade já havia informações da Defensoria Pública do Piauí no sentido da necessidade de nomeação. Então, nesse caso aqui, o Tribunal de Justiça do Piauí garantiu o direito à nomeação e o Supremo Tribunal Federal manteve essa decisão do TJ, portanto, garantindo o direito à nomeação, porque entendeu que nesse caso aqui já havia informações que apontavam de forma inequívoca a necessidade de nomeação, pelo que não seria razoável deixar expirar o concurso para nomear apenas os aprovados no novo concurso, tá certo? Então, como eu disse, essa questão da arbitrariedade é algo a ser analisado em cada caso, e aqui a gente tem um exemplo do que o STF considerou como sendo arbitrário, tá certo? E por fim, a gente teve o julgamento pelo STF do tema 683, e eu até recomendo que vocês assistam a esse vídeo também, porque lá eu detalhei mais as discussões desse julgamento, mas ao final, o que a gente tem aqui, a tese foi fixada para reconhecer que a preterição ela deve ter ocorrido na vigência do concurso. Portanto, para a pessoa exigir o direito à nomeação, em razão da preterição pela nomeação de pessoas em outro concurso ou pelo uso de terceirização indevida, ou seja, aquelas preterições de forma direta ou indireta por comportamento tácito ou expresso da administração pública, que são abordadas aqui no tema 784, essas preterições devem ter acontecido dentro da validade do concurso. Por sinal, foi até uma coisa que eu voltei na análise do 784 para ver se nesse caso concreto aqui a preterição teria acontecido fora da validade. Porque, na verdade, as nomeações desse novo concurso aqui não aconteceram dentro da validade do concurso das pessoas que conseguiram o reconhecimento do direito à nomeação. A preterição aconteceu fora da validade. Mas, analisando o caso, eu cheguei à conclusão de que os fundamentos do STF foram mais pela existência já de atos inequívocos da administração, ainda dentro da validade do concurso. Então, esse caso concreto aqui, não é possível dizer que a preterição aconteceu fora da validade do concurso, embora as nomeações tenham acontecido fora da validade, né? O novo concurso, as nomeações aconteceram fora da validade. No entanto, o que se reconheceu foi que ainda dentro da validade já havia elementos que autorizavam o reconhecimento do direito à nomeação. Então, nesse caso aqui, eu entendo que não há exatamente uma contrariedade entre o que foi decidido no tema 784, no caso concreto, e o que está definido no tema 683. Portanto, são teses que, na verdade, se complementam, tá certo? Por isso mesmo que aqui eu coloquei esse requisito de que o direito à nomeação em caso de preterição, ele vem como um terceiro requisito, né, ao lado da preterição arbitrária e motivada da prova cabal. O último requisito é que a preterição tenha acontecido dentro da validade do concurso. E voltando aqui ao tema 683, portanto, que reconheceu a necessidade de a preterição ter acontecido dentro do prazo de validade, se tratava de contratação de
pessoas temporariamente. E, no caso, a parte autora da ação, ela, inclusive, foi uma das pessoas contratadas temporariamente. E mesmo considerando as contratações temporárias, ainda assim não chegaria na vaga da parte autora. Então o STF afastou o direito à nomeação nesse caso aqui, porque a preterição não aconteceu dentro do prazo de validade do concurso. E outra questão que ficou aqui discutida nesse caso, mas que não foi definida a tese, na verdade foi excluído da análise do caso, foi a do prazo para ajuizamento da ação, para exigir o direito à nomeação. E no caso apareceram 3 correntes no STF. A primeira do ministro Marco Aurélio, que ele dizia que a ação tem que ser ajuizada dentro da validade do concurso. E houve um intenso debate, inclusive isso aqui se arrastou por muitos anos, e justamente foi excluído do julgamento do recurso, porque essa questão aqui não era fundamental para decidir o caso concreto, e não houve um consenso, uma maioria no STF. Então acabaram retirando essa questão do prazo para ajuizamento da discussão. Mas no caso o ministro Alexandre de Moraes apontou a preocupação dele com a circunstância de essa violação poder acontecer nos últimos dias de validade do concurso, e aí a pessoa praticamente não ter prazo para ajuizar a ação, ter, 2, 3 dias para entrar com a ação. Então, por isso, ele apontou que o prazo, na opinião dele, seria de 5 anos, que é o prazo prescricional do decreto 20.910 de 32, que normalmente rege as ações contra a Fazenda Pública. Já o ministro Luiz Roberto Barroso sugeriu a aplicação por analogia do prazo de 120 dias, que é o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança. De toda forma, como eu disse, não houve um consenso, então não há ainda um prazo definido pelo Supremo Tribunal Federal para o ajuizamento de ações para se exigir direito à nomeação. E avançando aqui de novo para dezembro de 2025, nós temos esse precedente do tema 1164 do STF, em que ele analisou se o candidato tem o direito ou não à nomeação quando o cargo vem a ser extinto em razão da necessidade de adequação ao limite prudencial de despesas. Ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal tem limites de gastos com pessoal estabelecidos e o gestor, por vezes, não pode nomear se há um excesso de gastos com pessoal. Inclusive, eu mesmo já me vi nessa situação aqui. O primeiro concurso público que eu passei dentro das vagas, eu estava ainda na faculdade, era estagiário, e era um concurso do Ministério Público, e eu achava que seria nomeado imediatamente, e essa nomeação não aconteceu imediatamente, porque havia essa questão do limite prudencial de despesas. Então o Tribunal de Contas não autorizou a nomeação, e eu somente fui ser nomeado já bem depois de eu já ter me formado, e eu já tinha até passado em outros concursos, acabei não tomando posse nesse cargo. E nesse caso aqui, o STF analisa uma situação que é até mais extrema do que essa, porque o gestor, no caso, em razão do limite de despesas, ele extinguiu o cargo. Então, como ele não poderia prover, ele fez a extinção para justificar a impossibilidade de nomeação. No caso do meu concurso que eu mencionei, não aconteceu isso, houve apenas um diferimento da contratação, até porque lá essa questão do limite foi verificado bem já no início do concurso, quando foi homologado. Então tinha um prazo ainda, né, o prazo de validade do concurso, para se corrigir a questão do limite de gastos, pelo que ainda vinha a ser nomeado lá na frente, e, como eu disse, não tomei posse. Mas enfim, vamos aqui para o caso, né? Então o STF disse que sim, a extinção do cargo público por necessidade de adequação aos limites prudenciais de gastos com pessoal é um motivo que justifica a não nomeação. E o STF, na tese, consignou 2 requisitos para isso. Ele disse que é preciso que isso tenha acontecido ainda dentro da validade do concurso e que também haja uma decisão motivada. E aí, no caso, o ministro Flávio Dino, que foi o relator do julgado, ele fez uma análise a partir do tema
161, que eu comentei no início desse vídeo, né, foi o primeiro tema comentado, que justamente o tema 161 já falava da possibilidade de não nomeação, já dizia, inclusive na ementa, se cumpridos alguns requisitos, né, a superveniência, ou seja, nesse caso aqui seria o limite prudencial excedido após a homologação do concurso, né, a imprevisibilidade, a gravidade, que seria a própria existência da lei de responsabilidade fiscal, que determina, e a necessidade. E aí, no caso, lá já se dizia que é uma situação extremamente necessária, e de fato é incontornável para o gestor o respeito ao limite prudencial de gastos. Então, de fato, a situação do respeito ao limite prudencial justamente preenche todos esses requisitos aqui, mas o precedente do STF agora diz que tem uma questão temporal, porque isso deve acontecer dentro do prazo de validade do concurso, o que também se coaduna aqui com o tema 683, no qual o STF apontou que a preterição, a nomeação tem que acontecer dentro do prazo de validade do concurso. Então, aqui mais uma vez, o STF aponta, né, no sentido de que o direito à nomeação acontece, na verdade, no encerramento do prazo de validade do concurso, porque a administração pública ela tem uma discricionariedade para definir o momento da contratação, desde que não faça uma preterição do candidato aprovado nomeando uma outra pessoa. Então foi dito que a preterição deve acontecer dentro da validade do concurso e que essa extinção do cargo pode acontecer por decisão motivada, apontando então esses requisitos aqui que já tinham sido apontados no tema 161 do STF. E o ministro Flávio Dino tinha sugerido uma tese em 2 itens. O segundo item não foi aprovado, certo? Então a tese é apenas esse primeiro item aqui, que diz o seguinte: a superveniente extinção dos cargos oferecidos em edital de concurso público em razão da superação do limite prudencial de gastos com pessoal previsto em lei complementar regulamentadora do artigo 169 da Constituição Federal, desde que anterior ao término do prazo de validade do concurso e devidamente motivada, justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas. Então, isso aqui, na verdade, meio que já existia no tema 161 do STF, né? Ali já permitia a aplicação desse entendimento. Agora, a nova tese do tema 1164 deixa isso aqui explícito. O segundo item, que não foi aprovado, o ministro Flávio Dino falava sobre o prazo para a pessoa exigir a nomeação e voltou a sugerir aqui um prazo de 5 anos. Mas, como eu já mencionei, esse prazo aqui, não há um consenso no STF sobre a existência de um prazo. Há uma discussão sobre que prazo seria esse e, portanto, o ministro Alexandre de Moraes votou no sentido de que fosse excluída essa questão aqui, até porque não era essencial ao julgamento da ação. Então, a questão do prazo ainda não foi definida pelo STF, um prazo para que o candidato que não teve seu direito à nomeação garantido, ele tenha que ajuizar uma ação para exigir esse direito. Ainda não há um prazo definido pelo STF para isso. E é isso, pessoal. Se o STF ou o STJ voltarem a decidir sobre o assunto, eu volto a gravar aqui no canal. Então é muito importante que vocês cliquem no botão de curtir, se inscrevam também no canal e ativem as notificações para serem avisados sobre novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.